Olá, estamos aqui para mais um programa Jovens Pensadores, o programa em que você, jovem, é a estrela. Tanto quanto você está aqui apresentando suas ideias, sua arte, como também obtendo informações de qualidade, que é o nosso compromisso com você. Antes de passar para a nossa convidada, em homenagem à Semana da Mulher, nós vamos aqui convidá-lo para o nosso curso que está sobre ensino do direito e da ética para crianças, adolescentes e jovens, para formar multiplicadores para professores, pais e demais interessados. Na Unisanta vai começar turma noturna no próximo dia 18 de março. Inscrições no próprio site da Unisanta. Esperamos vocês, é um curso diferenciado, inovador, para pessoas diferenciadas e inovadoras, com o objetivo de transformar a nossa cidade, a nossa família primeiro, a nossa cidade, nosso estado e nosso país. Agora nós vamos passar para a nossa querida convidada. Ela, além de competentíssima, sou muito admiradora, muito amiga dela, é a psicóloga Mariângela Fortes Veiga, que vai nos falar nessa Semana da Mulher sobre o feminino profundo. O que será que essas mulheres por aí, será que elas realmente conquistaram os seus direitos? Será que elas ainda são feministas? Mas peraí, feminista é aquela história das mulheres da década de 60, queimando sutiã. Como é que é isso? Mariângela, boa tarde, um prazer enorme você estar aqui. Conta aí pra gente como é que é ser feminista hoje, no século XXI, ainda é queimar sutiã? Como é que é isso? Olha, a desinformação por aí é grande. Ainda tem, talvez até por culpa da mídia valorizar tanto, esses movimentos feministas que antes jogavam sutiã, queimavam sutiã, hoje eles fazem com crucifixo, todo mundo já viu por aí. Eu acho, até na verdade, uma pena. Eu acho que... Tem as feminazes, né, que saem nuas, pois é, né? saem nuas, barbarizam. E quem orienta elas é um homem. O coordenador é um homem. Vai vendo. É igual esse Partido Novo, o Partido da Mulher Brasileira. É um homem. É um homem. Que está dirigindo. Pois é. Então, fica meio confuso tudo isso para quem está chegando e para a gente também, que já está na estrada há algum tempo. O que eu acho é o seguinte, eu acho que a gente tem que subir de nível e sair do nível de gênero, porque eu acho que nós somos humanos. Tanto o homem é um ser humano, a mulher é um ser humano, eles têm espaços internos diferentes por onde eles circulam, isso faz parte da psique do homem ser diferente da mulher também. A gente poderia até explicar neurologicamente, fisiologicamente, por que isso acontece. A mulher tem o organismo dela todo preparado para gerar e parir, e então isso é uma diferença imensa, até na maneira como enxerga o mundo, na maneira como se conduz, no que pensa, tem toda a parte hormonal. Então, não adianta a gente querer fugir disso. O que acontece hoje, a meu ver, é uma tremenda falta de respeito com o ser humano, não com o gênero. É muito difícil isso, né? Em consultório, eu tenho visto muito isso, tanto num gênero como no outro, como no terceiro, no quarto, no quinto gênero. O desrespeito é com o ser humano, independente do sexo que ele tenha, ou que ele assuma, ou que ele queira. E a questão do preconceito existe até hoje. Agora, na Semana da Mulher, saiu aí em tudo quanto é lugar uma pesquisa que fala do salário da mulher. A mulher ainda ganha muito menos do que o homem, ela ainda tem que trabalhar mais horas do que o homem. Então, o homem, segundo essa pesquisa que saiu aí na mídia, um homem trabalha 8 horas, enquanto uma mulher trabalha 9h30. Isso no emprego formal, naquele que dá dinheiro para ela. Porque ela ainda tem que chegar em casa e cuidar de filho, da casa, da roupa, da comida, da organização, fazer a compra. Isso tudo ainda é em cima da mulher.
nesse sentido que eu acho que o respeito deveria vir porque ela é humana. Ela tem atribuições diferentes e ela tem que ser respeitada por isso. Esse tempo todo da minha vida eu ficava sempre me questionando, com foco no que a gente ouve dentro de consultório. Por exemplo, se a mulher é casada, o marido adoece, quem cuida dele? A parte social nossa cobra esse cuidado da mulher. Se a mulher adoece, quem cuida dela? A gente não tem essa contrapartida. Eu estou falando isso, lógico... Não só em relação ao marido. Eu já vi uma pesquisa que sempre quando adoece pai, mãe, às vezes sogro e sogra, quem sempre acompanha ou é a mulher, né, do casal, ou às vezes uma irmã. Dificilmente o homem se presta a esse tipo de papel, acompanhar um enfermo. Ou a nora. Uma nora. Não o genro. Exatamente. Nora. É interessante. Às vezes a nora acompanha a sogra, mas o próprio filho não. Porque não existe essa cultura, né, do cuidado masculino, né? Não existe. Aí, uma pergunta que eu faço: quem educa esses homens? É a mãe dele. Então, o machismo, nesse sentido, não esse machismo piegas que a gente costuma ver por aí, a cultura do macho é tão enraizada na nossa cultura, que a na mulher cultura repete. latina, na verdade. A mulher repete. Ela até repete, por sobrevivência, ela acha né? lindo até. Porque é para sobreviver, né? Já que o valor é masculino, então ela se adapta. Ela acha lindo. Olha, eu fiz... Agora que teve o Dia das Mulheres, eu vendo as mensagens todas, eu identificava tanta mensagem machista. Muitas. A mulher é uma flor. Não, a mulher é um ser humano como ele. Ponto. E assim, eu acho que as meninas, as jovens, têm que se ver nisso. Elas têm que se empoderar do poder que ela tem como pessoa, não como gênero. Porque também é muito fácil. Não, porque eu sou mulher, eu não fiz porque eu sou mulher. Não dá, você tem que ir atrás. Às vezes, falando, até é fácil discutir. Às vezes está tão introjetado que ela nem fala, ela nem tem consciência. Ela não percebe. Já está invisível para ela. Ela já se limita porque é mulher, mas mesmo assim ela não percebe que é por isso e deixa de fazer muita coisa. É óbvio que a gente tem limites até físicos. Eles são mais fortes que a gente, claro, de verdade. Claro. E mais resistentes de verdade. Uma vez eu conversando com o meu ginecologista, eu falei, por que a gente que é mulher tem que vir no médico, toda hora uma encrenquinha aqui, uma ali? Ele falou, porque o organismo de vocês é muito mais sofisticado. É fato. Claro. Então nós temos fatos físicos, mas não temos fatos emocionais, nem psicológicos, nem de atitude. Então, eu acho que, na ânsia de querer ocupar o lugar que é seu de direito, mulher, a mulher se perdeu um pouquinho nisso. Ela foi tentar ser como homem, nós não vamos ser nunca. Aliás, eu pessoalmente nem quero, mas eu não quero esse estresse, eu não quero a maneira simples como a maioria deles resolvem coisas sérias. Então, tem várias coisas dessas que eu não quero. Nem a cobrança feminina que a gente faz em cima do homem. Até hoje, o homem é o provedor. A quantia de dinheiro que eu vou pôr na minha casa pode ser menorzinha que a dele. Pode deixar que eu mesma cuido da casa. Ele pode ajudar. Mas se eu trabalho fora... Eu tenho meu tempo comprometido com isso. Eu estudo, eu tenho o meu trabalho, eu trabalho como ele. Por que ele me ajuda e não nós fazemos junto? Que é uma postura completamente diferente. Porque o homem fica meio descompromissado. Se der, ele me ajuda.
E a mulher não. E se a acha mulher... bonzinho por isso. Não, ele está fazendo o máximo, ele é o máximo. Eu faço por amor. Ainda põe o amor na jogada, né? Mas eu Mariângela, você precisa vir, está convidada aqui, nosso público, fazer nós temos uns quadrinhos, porque você é uma mulher que, além de psicóloga, eu sei que você tem um extenso currículo, neuropsicologia, master em programação neurolinguística, que é um negócio genial, muito bacana. Então, eu estou te convidando aqui para você vir de vez em quando você puder, que eu sei que você é uma mulher muito ocupada, fazer um minutinho para o nosso jovem. Faço sim, com o maior prazer. Já está aqui fechada com a gente, porque o nosso primeiro bloco está acabando. Fique aí, nós voltamos já já com o segundo bloco, cheio de novidade para você. Querida, muito obrigada. Obrigada, eu que agradeço a oportunidade. Está intimadíssima a voltar com os nossos minutinhos aqui de psicologia, neuropsicologia, orientação para os jovens, para as meninas. Vocês viram que daqui é só sabedoria. Voltamos já já. Voltamos e agora vamos para os nossos quadrinhos. Moisés Fernandes e as suas famosas já partículas de ouro. É com você, Moisés. Então, Rosilma, hoje a gente vai falar sobre voar, né? Voar é um dos grandes desejos da humanidade, né? E se for para voar, por que a gente não voa longe, né? Não voa alto, né? Ver mais longe é aquela gaivota que voa bem alto. Tem uma história depois da Segunda Guerra Mundial que conta que um piloto estava voando no seu monomotor, de repente ele olha para trás e vê um rato roendo o assoalho do monomotor. Quando ele vê aquele rato, ele se preocupa, ele fala, pô, ele vai roer e vai me prejudicar no meu voo. Logo ele pensou, posso voltar até o aeroporto para tirar esse intruso aqui de dentro do monomotor. Mas aí passou pela mente dele que quando você voa alto, o rato não resiste a grandes altitudes. E ele começou a voar alto, começou a cada vez mais aumentar a altitude. Num determinado momento o rato já não roía mais, ele não tinha aguentado aquela altitude. E assim é com a nossa vida também. Se alguém te criticar, voa alto. Se alguém invejar aquilo que você está fazendo, também voa alto. Se alguém não gosta do que você faz, voa alto, voa sempre alto, cada vez mais alto até que você alcance os teus objetivos. Pensa nisso. Agora nós vamos para o meu querido delegado poeta, Palavra de Delegado. Palavra de Delegado. Recém comemoramos o Dia Internacional da Mulher. Dia de festa, dia de flores, dia de amores, dia de poesia. Mas é importante que não nos esqueçamos que a mulher ainda é vítima de muita violência no nosso país. É inaceitável que mulheres sejam espancadas em casa, assediadas na rua, maltratadas no trabalho. Precisamos efetivamente nos posicionarmos contra essa realidade. E há uma arma infalível, o Disque Denúncia. No caso da mulher, 180.
é o telefone para que denunciemos essas práticas, para que esse mal que assola a mulher brasileira, a doce mulher brasileira, definitivamente acabe. Faça a sua parte, que pétalas de rosas cubram os seus caminhos. Voltamos e agora vamos para a matéria especial para a Semana da Mulher que nos reservou o Canal 7 Reportagens. Leandro Sampaio, é com você. A mulher sabe o que ela quer de verdade, quer respeito, quer direito e igualdade, quer dignidade, tá na rua à vontade. A mulher não é menos que um homem com quem não tem pau. No espaço público, esse da cidade, homens e mulheres situam-se nas duas extremidades. A pauta de hoje é o espetáculo Carne, da Companhia Kiwi de Teatro. A peça circulou por dezenas de cidades brasileiras e foi até para Bogotá. Por isso, convidamos a atriz Fernanda de Azevedo para nos contar um pouco mais sobre esse espetáculo. Opõe-se como a noite e o dia. Investido de uma função oficial, o homem público desempenha um papel importante e reconhecido. Mais ou menos célebre, ele participa do poder. Depravada, debochada, lúbrica. Hoje o Canal 7 Reportagens está recebendo a atriz Fernanda Azevedo e ela está em cartaz com a peça Carne, da Companhia de Teatro Kiwi. Seja bem-vinda, Fernanda, tudo bem? Obrigada, tudo certo. Para a gente começar a falar um pouquinho da peça, a gente poderia falar sobre desigualdade entre os sexos, é isso mesmo? Sim, esse é o tema principal do trabalho. A gente discute justamente as diferenças entre homens e mulheres na sociedade, especialmente na sociedade brasileira, mas no mundo atual também. E assim, Fernanda, qual foi a inspiração que vocês buscaram para a peça? A nossa companhia já existe há quase 20 anos e a gente procura tratar temas que a gente acha que são importantes de serem discutidos socialmente. Num determinado momento do nosso trabalho, a gente achou que discutir a questão da mercantilização do corpo da mulher era uma coisa importante. A partir daí veio toda a discussão de todas as questões que estão ligadas ao feminismo. E a gente achou que era importante, então, fazer um trabalho que falasse sobre isso. Uma sociedade saudável não pode viver com tamanha desigualdade. Né? As mulheres representam em torno, mais da metade, na verdade, da população brasileira e elas vivem em condições muito piores do que os homens. Então, a gente achou que o teatro era o espaço para se debater esse assunto. Se fala muito hoje na desigualdade das mulheres no campo profissional, mas se a gente for ver, a gente começa a ter problemas em todos os outros segmentos, né? Tanto como a homofobia, na questão de gênero, de raça, né? Sim, na verdade, hoje o feminismo discute muito mais a questão de gênero do que se discutia antigamente, a questão da transexualidade, da homossexualidade, tudo isso está envolvido nas questões feministas. Então não é mais um feminismo só legalista em geral, não é só, é a luta por direitos ainda, é necessária, mas também tem que se discutir outros assuntos transversais. Então, discutir a questão de gênero, discutir a questão de raça é importantíssimo, porque se uma mulher já é oprimida em relação aos homens, você imagina uma mulher negra, você imagina uma mulher negra e pobre, lésbica. Então é importante discutir essas questões com bastante cuidado, porque as opressões elas acontecem em diferentes níveis, dependendo da situação em que você está. E para discutir tantos assuntos assim, vocês criaram uma temática diferente, né? Como que é apresentado isso no espetáculo? A linguagem da Kiwi Companhia de Teatro é a do teatro documentário, já há muitos anos. E o teatro documentário, ele, em geral, a gente não trabalha com peças dramáticas, a gente não trabalha nem com a ideia de personagem. Então, você não tem uma história com início, meio e fim. Você tem quadros, esses quadros, eles podem ter todo tipo de material, material da realidade, inclusive. A gente tem no Carne uma cena sobre estatística. A gente tem trechos de uma historiadora chamada Michelle Perrault, que é uma historiadora importante da história das mulheres. Trechos de poemas, de romances, músicas do cancioneiro popular, imagens, muitas imagens de publicidade sexista. Então, tudo isso serve de material que cria um roteiro para a peça. E aí essas cenas, esses quadros, eles se interligam e se transformam então no trabalho cênico.
E em cena hoje você está com mais uma outra atriz, né? Como que é o elenco? Então, a nossa equipe sempre é muito grande, mas em cena a gente tem a operação toda é feita em cena, então a gente tem os operadores são os únicos homens que estão ali no cantinho em cena. E a gente tem no foco 2 atrizes e uma percussionista. A atriz é a Mônica Rodrigues, a percussionista é a Luciana Fernandes. E a Mônica está no trabalho desde o início, em 2009, enfim, tem total domínio do que está sendo feito em cena. Aliás, isso é uma característica do tipo de teatro que a gente faz. Os atores e atrizes têm que ter domínio sobre aquilo que eles estão falando, tem que saber o que eles estão dizendo em cena, eles não são simplesmente repetidores. E, Fernanda, o gênero da peça, do espetáculo, ele tem um pouco de... Eu assisti um pedaço e deu para entender que é um pouco dramático, mas vocês trabalham bastante com humor também, né? Como que é discutir um assunto tão pesado e ainda conseguir trabalhar com a questão do humor? É que o humor pode ser revolucionário. Ele pode te fazer pensar coisas. O Brecht já dizia isso, né? Então a gente acha, é claro que ele não é um humor que fere justamente o assunto que a gente está falando. Não interessa a nós fazer piada com as mulheres, enfim, nem com nenhuma das pessoas que a gente acha que são oprimidas ou que estão numa situação, né, de desvantagem. Então o humor ele é usado no sentido mais da ironia. De usar com inteligência, falar com inteligência alguns temas para que as pessoas possam pensar sobre eles de formas diferentes. Então, além do humor, a gente tem muita música ao vivo, músicas que foram criadas para a peça. A gente tem muita imagem, então a gente trabalha com cinema, trabalha com fotografia. Isso tudo faz com que a gente tenha uma obra poética, porque a gente tem que se lembrar sempre que é teatro, é uma obra artística e é importante que tenha qualidade estética. E que as pessoas sintam prazer de usufruir daquela obra artística. Mas é o prazer da obra, o prazer da poesia junto com o prazer do pensamento. Essa é a ideia. Você vivencia o tema, o assunto desde 2009, né? Que você trabalha com este assunto da desigualdade. Na tua opinião, você acha que aproximadamente em 7 anos você conseguiu ver alguma evolução nisso ou não? Sim, tem pontos positivos e pontos negativos. Acho que o ponto positivo é a palavra das mulheres que as mulheres têm tomado a palavra mais. E a gente está percebendo um grande número de mulheres jovens falando sobre o feminismo. Isso é muito, muito, muito importante. Então, hoje em dia, acontece algum fato sexista ou racista e rapidamente as mulheres se organizam ou nos blogs, na internet, ou nos veículos de mídia que elas têm à disposição e elas colocam a boca no mundo, não estão deixando as coisas passarem assim com tanta facilidade. Tem coletivos de mulheres e coletivos feministas que estão trabalhando e formando outras mulheres, então isso é muito positivo, muito importante. O ponto negativo é que, infelizmente, no Brasil, a gente tem a possibilidade de recuar em alguns direitos das mulheres por causa, principalmente, da bancada evangélica, bancada religiosa, não só evangélica, mas religiosa e moralista que a gente tem hoje no Congresso. Então, alguns direitos que foram adquiridos correm o risco de retroceder. Fora isso, a gente ainda tem uma discussão medieval sobre a questão da legalização do aborto no Brasil. A gente se diz um país laico, mas, na verdade, a religião influencia muito na maneira como as pessoas, não só na maneira como as pessoas se comportam, mas mesmo como os nossos governantes, eles organizam o país e fazem as leis. E isso é muito prejudicial e nesse sentido a gente não está vendo realmente as coisas caminharem muito. Ainda há necessidade de muita luta. Assim. A gente teve a Lei Maria da Penha implementada, isso é importantíssimo, é uma lei que ela é importante. Ela é estudada em outros países. A gente teve a Secretaria de Políticas para Mulheres que nasceu e morreu dentro do governo atual, né, do governo do Partido dos Trabalhadores. Então a gente tem avanços e retrocessos, mas o que eu acho positivo é que as mulheres elas estão mais atentas. Mas é uma luta difícil, porque como a gente estava conversando, ela é condicionada na infância. Eu até vi uma cena muito engraçada que vocês entram em cena com uma batedeira de verdade e uma batedeira de brinquedo, né? Então é uma ilusão que a gente vai contra o condicionamento que já vem desde criança, né?
E o problema é que a gente não consegue, por exemplo, colocar nas cartilhas, né, do Ministério da Educação a questão de gênero. Você vê, se a gente começasse a conversar sobre isso com as crianças desde cedo, com certeza seria diferente. Então, por mais que as mães e os pais eduquem os seus filhos de uma outra forma, né, hoje em dia você consegue falar sobre a questão da homossexualidade com mais tranquilidade do que se conseguia antigamente, apesar de ainda ter muita violência contra os homossexuais e as homossexuais. Eu acho que quando a Simone de Beauvoir diz "não se nasce mulher, torna-se", já em 1949, ela está justamente falando sobre isso, que a questão do feminino e do masculino são construções sociais. E se são construções sociais, elas são passíveis de mudança, né? Agora, cabe a nós fazer essa mudança. E não é fácil, realmente, num país em que a educação e a cultura são privilégios de poucos, né? Bom, Fernanda, é um assunto interessantíssimo, que a gente ficaria aqui o dia inteiro discutindo sobre ele, mas as pessoas podem contemplar um pouco mais na peça, né? Você pode dizer pra gente, vocês estão em cartaz, hein? A gente está em cartaz agora no Sesc Belenzinho, mas o trabalho continua. Durante o ano a gente vai apresentar em vários outros lugares. Provavelmente vamos fazer umas apresentações nos teatros distritais aqui de São Paulo. Então, vocês vão ter muita oportunidade para assistir o trabalho. Também podem entrar na nossa página, né, na internet, que é www.kiwiciadeteatro.com.br. Lá a gente costuma colocar as notícias de onde a gente está passando com o trabalho ou os próximos trabalhos que a gente está fazendo também. Muito obrigado, Fernanda. E para assistir outras entrevistas, acessem canal7reportagens.com.br e não deixem de nos adicionar em suas redes sociais. Até a próxima. Tchau! Eu acho que uma mulher hoje não precisa ter medo de se dizer feminista. O feminismo é lutar por uma sociedade igualitária entre homens e mulheres, igualdade de direitos. Não é querer uma sociedade contra os homens. Justamente o feminismo, ele quer uma sociedade mais justa, uma sociedade mais saudável, em que mulheres e homens possam se realizar. Então, eu sou feminista, espero que todas as mulheres assumam também essa posição. Espero que vocês tenham gostado da nossa matéria de hoje, toda em homenagem à Semana da Mulher, convidando você para estar com a gente outra vez, sábado que vem, às 15 horas, com reprise segunda-feira, às 16. Não esquecendo que depois a gente põe tudo no YouTube para você assistir quando puder e rever quando quiser. Até lá!